Olá, pessoal. Hoje nós vamos terminar de ler o livro de 2 Samuel, na nossa leitura da Bíblia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva. Nós vamos ler o 22, 23 e 24. São os últimos capítulos do livro de 2 Samuel. Capítulo 22, o Cântico de Louvor de Davi. Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça. Da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo de seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos. Diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade. Livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão. Conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus?
É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Alarga sob mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Ou seja, alargas debaixo de mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha, fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Que oração, hein, gente? Que oração. Nós temos que aprender a orar. Falar com Deus do mais profundo do nosso coração assim. Expor a Deus os nossos louvores, né? E mesmo as nossas tribulações, nós temos que expor para Deus tudo. Porque Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir o nosso pedido de socorro. Ele quer ouvir também o nosso louvor, a nossa gratidão. Vamos continuar. Capítulo 23 de 2 Samuel. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora, como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados, onde estiverem. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão,
um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, no dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Eles de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Eled, filho de Baná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benai de Piratom, Idai dos riachos de Gaás, Abi-Aldon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samá de Ará, Aião, filho de Sará de Ará, Elifelete, filho de Asbai,
de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai de Carmelo, Parai de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Garebe, de Jatir, e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Que nomes difíceis, né, gente? É bom a gente ler para ler a Bíblia toda. Se fica pulando as partes que a gente não gosta, igual esses nomes assim, que a gente não gosta muito de ler, a gente não pode falar que leu a Bíblia toda. E eu já li a Bíblia toda, tudo, uma vez. Agora estou lendo de novo, se Deus quiser. Capítulo 24. É o último capítulo do livro de 2 Samuel. O recenseamento e a sua punição. Olha, Davi foi fazer um recenseamento, mas teve uma punição, porque Deus não se agradou. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandos do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas, por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E, atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cádiz, dos hititas, chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vai dizer a Davi: assim diz o Senhor: estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor:
Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Davi constrói um altar. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vai, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: Por que o meu senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O jugo é a canga, tá, gente? Para quem não sabe, eu sei que eu morei na roça e sei o que é isso. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faz questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Terminou o livro segundo Samuel. Amanhã, a partir de amanhã nós vamos começar Primeiro Reis. Primeiro Reis. Viu, gente? Olha só, Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi ele errou muito, mas ele arrependia, ele pedia perdão. Todos nós erramos, gente, nós somos carne. A Bíblia fala que toda carne é erva. A gente erra mesmo. Mas a gente tem que ter a sensibilidade, a humildade de arrepender e pedir perdão a Deus, porque Deus perdoa. Né? Geralmente fica as consequências, né? Como Davi, ó. Esse recenseamento que ele fez não agradou a Deus. E Deus matou um tanto de gente. Olha que prejuízo. Tantas pessoas. A consequência do pecado. E outra coisa que eu gosto muito de ler essa parte. Quando Davi foi comprar aquela terra lá do dono. De Araúna, né? Araúna que é o dono daquela terra. Comprar as ovelhas dele, os bois dele para fazer um holocausto. Ele falou: Não, Davi, pode pegar o que você quiser para fazer sacrifício ao Senhor, para oferecer ao Senhor. E Deus, tomara que ele aceite a sua oferta. E Davi falou assim: Não, de maneira nenhuma. Eu nunca oferecerei ao Senhor alguma coisa que não me custe nada. Né, gente? É muito importante. Dá pra gente aprender muita coisa com isso. Até sobre as ofertas que a gente dá na igreja. Às vezes tem pessoas que pegam umas moedinhas qualquer e põem lá no altar, que não vale nada. Umas moedinhas que às vezes não vale nem para ele. É 10, 5 centavos, 15, sei lá, não, 10, 5, 25. Que tanto de moeda de 5 centavos. O tempo que 1 centavo valia. Então, gente, nós temos que observar essas coisas. Nunca ofereça a Deus aquilo que não te custe, aquilo que não vale nada para você.
Porque Deus não precisa disso. Porque Deus é dono. Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. E dono de nossas vidas. Ele que nos dá força para adquirir riquezas, para conquistar. O que a gente quiser, Deus nos dá força para conquistar. Então nós temos que aprender a oferecer a Deus alguma coisa que presta. Não é oferecer a Deus resto, não. Davi falou que fez questão de comprar. Ele falou, não, quero pagar o preço justo. Porque eu nunca vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Então, gente, isso fala muito com a gente. Eu não vou ficar comentando muito aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas nunca ofereça a Deus aquilo que não te custe nada. Eu aprendi isso e eu procuro praticar. É claro que a gente não pratica como deveria. Mas a gente vai aprendendo. Nós estamos em processo de aprendizado. Né? A servir a Deus, né? A honrar a Deus. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, meus queridos, eu quero agradecer, vou terminar. Eu quero agradecer muitas pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão dando like, que estão assistindo. Vale a pena, gente. Vale a pena se investir o tempo para ouvir a palavra de Deus. Que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus falou assim, meu povo está perecendo, está morrendo, porque lhe falta conhecimento. Morrendo espiritualmente falando. Porque morrer na carne, todos nós vamos morrer. Mas morrendo espiritualmente, você não conhece as promessas que Deus tem para você. Nós não conhecemos as promessas. Então temos que conhecer a palavra de Deus. Porque Deus tem milhares de promessas aqui para nós. E se a gente conhecer, a gente toma posse. Porque fiel é aquele que prometeu, ele cumpre. E eu graças a Deus, eu tenho vivido, né, dias melhores da minha vida, anos melhores. Porque eu tenho aprendido a palavra de Deus e eu tenho guardado, e eu tenho praticado, e eu tenho tomado posse das promessas. Porque Deus prometeu isso é para nós. Ah, Dalva, e se prometeu para Davi, é para os homens daquela época? Não, Davi morreu e todos os homens morreram. E nós estamos vivos para a glória de Deus. E nós estamos aqui para tomar posse das promessas, para honrar a Deus, para andar com Deus. Então essa palavra é para nós. A Bíblia não é um livro antigo, é um livro atualizado. Você lê a Bíblia, fala com você hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, meus queridos, eu vou terminar o vídeo. Fica essa palavra aí. Continue, né, assistindo. Né, compartilhe com algum parente seu que talvez não saiba ler e quer conhecer a palavra de Deus. Os mais antigos, eu já falei minha idade aqui. Eu tenho 63 anos, vou fazer 64 em outubro. Então, tem muitas pessoas do meu tempo que não tiveram acesso à escola, que às vezes não sabe ler. Então, você pode compartilhar para essa pessoa, conversa com a pessoa se quer ouvir a Bíblia. Porque, geralmente, as pessoas gostam. Eu posso dizer que quase 100% das pessoas quer conhecer a palavra de Deus, quer conhecer a Bíblia. Nós devemos conhecer para nós escolhermos. Se você quiser obedecer, você obedece. Se não quiser, não obedece. Porque Deus não obriga ninguém. Mas é bom conhecer. Então, por hoje é só. Deus que abençoe. Fiquem com Deus. A paz seja convosco. Que Deus abençoe suas famílias, abençoe você e toda a sua casa. Em nome de Jesus. E amanhã, a partir de amanhã, nós vamos começar 1 Reis. Vamos acompanhar, gente. Que está ficando cada vez melhor. A gente está entendendo. Deus está nos dando entendimento, graças a Deus. Deus que abençoe. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.